Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco no universo do Jonathan Ive, sabe, o designer famoso da Apple, mas com um olhar diferente. O que a filosofia dele pode ensinar para quem desenvolve software? Interessante essa conexão, né? Geralmente a gente pensa nele só para hardware, para o design físico. Exato. E a gente está se baseando num artigo bem legal do Olivelton Santos que faz exatamente essa ponte. A ideia aqui é entender por que aqueles princípios de design que o Ive usava, focados no usuário, são tão importantes até para quem está ali, escrevendo o código. Faz todo sentido. E o Ive tinha uma visão muito clara sobre isso, né? Sim. Tem uma citação dele no artigo que acho que resume bem o começo de tudo. Muitas pessoas naquela época estavam nervosas em relação aos computadores e à tecnologia. Uhum. A década de 90, né? Isso. E ele continua. Então, um objetivo claro era como poderíamos tornar o produto acessível e não intimidante. Essa palavra, acessível, acho que é o ponto de partida. E olha, essa coisa da intimidação pela tecnologia, ela não sumiu, né? Talvez hoje seja diferente, tipo, a complexidade de algumas coisas ou a privacidade, mas a necessidade de fazer a tecnologia ser acolhedora, isso continua super atual. Com certeza. E aí o artigo entra numa sugestão, que programadores deveriam ter sim alguma noção de UX, né, experiência do usuário, e UI, que é o design de interface. Mas calma, não é para tudo programador virar designer, né? Acho que o ponto é outro. Qual seria, então? É mais sobre entender esses princípios para facilitar a colaboração com os designers, claro, mas também para melhorar os próprios projetos, mesmo os pessoais, os que não têm um designer dedicado. Tipo o exemplo que o artigo dá do LinkedIn, que um perfil bem organizado já causa uma boa experiência no recrutador. Exatamente, é um exemplo fora do software, mas mostra a lógica. Agora, traz isso para o código. Pensa numa API. Se ela é bem desenhada, fácil de entender e usar por outro dev, isso não é uma forma de UX? Pensando por esse lado, sim. Uma API intuitiva economiza tempo, evita erro. Pois é. Ou então uma mensagem de erro num aplicativo. Uma coisa é dizer erro 500. Outra é dar uma mensagem que, tipo, ajude a pessoa a entender o que deu errado e o que ela pode fazer. Isso é pensar na experiência. Entendi. Então essa noção de UX e UI vai além da tela bonita. É sobre clareza, sobre consideração em cada ponto de contato. Mesmo que seja um contato técnico entre sistemas ou desenvolvedores. Perfeito. É isso. Sabe, escrever um comentário claro no código, fazer uma documentação que realmente ajude, tudo isso é pensar na experiência de quem vem depois, quem vai usar ou dar manutenção naquilo. É aplicar a empatia ali no nível técnico. Até ferramentas internas, né? Que muitas vezes são feitas de qualquer jeito porque é só pra gente aqui. Exato. Essas são as que mais sofrem com a falta dessa mentalidade e poderiam se beneficiar muito. Essa ideia de abrir a cabeça para isso me lembrou outra citação do artigo. Essa do Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Parece que aprender a pensar como usuário é uma dessas ideias que, tipo, expande a visão do programador, né? Sem dúvida. E quando essa chavinha vira, ela não impacta só um projeto. Ela muda a forma como você estrutura as coisas, como você prioriza, como você conversa sobre o trabalho. Você começa a perguntar, isso aqui tá fácil para quem usa? E não só, isso aqui funciona tecnicamente. E voltando para o Ive, aquela preocupação dele em tornar a tecnologia menos assustadora. O artigo lembra-me uma história ótima do iMac original, né? Com base numas falas do Ive lá de 98. Ah, a famosa alça do iMac G3. Sim, ele explicou aquilo de um jeito genial. Não era só para enfeitar, né? Não mesmo. Ele disse algo como: se tem essa alça, isso torna possível um relacionamento. É acessível, é intuitivo. Quer dizer, a alça era um convite físico, sabe? Quase dizendo, pode tocar, não precisa ter medo. Isso lhe dá permissão para tocar. Isso dá uma sensação de consideração para com você. É muito forte isso. É UX puro, materializado ali, naquela alça colorida, para diminuir a distância emocional com aquela máquina que muita gente ainda via com receio. Uma solução brilhante para a época. E o artigo ainda comenta a curiosidade que não foi o primeiro Mac com alça, né? Mas foi o que ficou marcado por isso. Sim, mas o importante é o conceito por trás. Aquela combinação acessibilidade, intuição e, essa palavra de novo, consideração.
O artigo argumenta, e eu concordo, que quando um software é confuso, difícil de usar, ele está, na prática, sendo desconsiderado com o usuário. É quase como se dissesse, seu tempo e sua inteligência não importam tanto para mim, né? Uma quebra de confiança mesmo. Exatamente. E isso me lembra outra conexão que o artigo faz com o Simon Sinek. Ah, sim. Se você não entende as pessoas, você não entende sobre negócios. Isso. Mesmo num campo super técnico como o software, no fim do dia, tudo gira em torno de pessoas, de entender necessidades, de construir essa confiança. Então, resumindo essa nossa conversa toda, a grande lição que fica do IVE, aplicada ao software, parece ser essa. Pensar na experiência do usuário não é só deixar bonito, é criar uma conexão, facilitar a vida de quem usa, mostrar respeito. Perfeitamente colocado. Ignorar a UX é, no fundo, ignorar que a tecnologia é uma ferramenta feita para servir pessoas. É esquecer o propósito humano que está por trás de toda a engenharia, né? Pois é, e aí fica uma reflexão final, né? Se essa tal consideração, essa clareza, essa empatia são tão cruciais na interface que o usuário vê, como seria se a gente aplicasse esses mesmos princípios de forma mais consciente na comunicação e na colaboração dentro das equipes de desenvolvimento? O que mudaria, será?